Bom estarmos juntos nessa noite para conversarmos a respeito de um assunto muito pertinente para os nossos dias, né? Que diz respeito à nossa prática diária cristã. Aí está um título, né, bem sugestivo, uma pergunta: Evangelho confortável? Que evangelho confortável é esse, né? Que eu quero também que me apresente, porque até então eu não o conheço. Se você conhece, eu queria também conhecê-lo. E eu queria, rapidamente, convidar os irmãos a abrir segunda carta de João, no capítulo 1, o verso 8 e a parte A do 9. A versão NVI, que eu gostaria de ler com os irmãos. Diz assim o texto: Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho, antes sejam recompensados plenamente. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Feche seus olhos mais um minuto. Pai, aqui estamos, ó Deus, diante da Tua palavra. Que o Senhor possa, meu Pai, falar aos nossos corações, que nessa noite eu apenas, ó Deus, seja um instrumento nas Tuas mãos, Pai. Eu sei que o Senhor tem um propósito para cada um de nós, e sei também, ó Deus, que o Senhor tem correspondido, ó Deus, e respondido a cada irmão, Pai. Se sabemos que estamos aqui, é por misericórdia e graça do Senhor. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus, é que nós oramos. Amém. E graças a Deus. Irmãos, o destino desta carta é um pouco enigmático, por causa da frase usada no capítulo 1 do mesmo. Ele diz lá, a senhora eleita. A carta parece que é direcionada, e ela escreve lá, a senhora eleita. Isso, alguns acreditam que ser direcionado especialmente a uma senhora e sua família, que morava próximo de Éfeso, e que sua casa fosse local de reunião dos cristãos daquela região, cujo próprio João tinha autonomia e responsabilidade pastoral sobre esse grupo. Outros alegam que a senhora eleita é um modo figurado de designar a igreja de Cristo como um todo. Mas o que importa para nós, nesse momento aqui, é que, de modo geral, os leitores de todas as épocas, sejam daquela época ou da nossa atual, ou aquela que por vir virá, né, que esses leitores eles são advertidos a tomarem cuidado com os enganos das falsas doutrinas, para que elas não desfaçam a obra que os profetas e os apóstolos haviam feito. A Bíblia, irmãos, ela está repleta de alertas, de avisos e de profecias acerca do futuro e das coisas que há de vir, mas que tanto aponta para eventos finais, como também aqueles que consequentemente vão acontecendo no decorrer da história, no processo, no trajeto até concluir o fim de tudo. E o fato que eu quero ressaltar aqui nessa noite para os irmãos e chamar a sua atenção é sobre os falsos mestres e os falsos ensinos de um evangelho facilitado e confortável que tem sido pregado e propagado nos dias de hoje. Eu acho que você já deve ter ouvido alguma coisa nesse sentido. E o que tem ocorrido, irmãos, é que tudo isso que está acontecendo, ou melhor dizendo, já havia sido alertado, né, lá atrás, há muito tempo, com Jesus e seus discípulos. Como, por exemplo, lá em Mateus capítulo 7, verso 15, quando Jesus diz assim, olha, acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm disfarçado em pele de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Ou Paulo, quando escreve a sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, verso 1, que ele diz assim, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias alguns se apostatarão da fé por obedecerem espíritos enganadores e a doutrinas
de demônios. Ou o próprio Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 2 e no verso 1, que ele diz assim, olha, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. O apóstolo Pedro aqui, ele diz esse texto, ele escreve esse texto, né, dizendo que o engano ele chegaria a tal ponto que aqueles que fossem atingidos por esse engano, eles negariam o próprio Deus que os salvou e os colocaria em lugar de condenação novamente, ou seja, eles apostatariam da fé. Então é com muito pesar, irmãos, que eu digo para vocês nessa noite, mas o evangelho que temos visto sido pregado nos dias de hoje é um evangelho enganoso e facilitador. Infelizmente, é um falso evangelho cheio de ilusões e mentiras. O evangelho, irmãos, ele tem a ver com a boa notícia acerca do reino de Deus que chegou para nós por meio de Cristo e não de uma vida confortável. Isso é ilusão. E o que tem sido propagado são falsas promessas de falsos mestres, gerando uma falsa esperança nas pessoas, uma falsa expectativa de uma vida confortável e tranquila. Olha, vem para Cristo, que a sua vida vai ser completamente paz e amor. E as pessoas vêm para Cristo sempre num estado de necessidade, porque elas entendem que precisam de Deus. Mas o problema, irmãos, é que na grande maioria das vezes, elas se interessam mais pelas propostas que são feitas pelo falso evangelho do que pelo próprio Jesus Cristo. Infelizmente, é isso que tem acontecido. E aí elas vêm iludidas, cheias de esperanças, não em Deus, mas sim nas expectativas geradas por aquilo que foi proposto por pessoas mal intencionadas e interesseiras, os chamados mercenários da fé, que iludem e enganam as pessoas. É o que mais nós temos visto. E quando essas pessoas se deparam com a realidade da vida cristã e veem que não tem nada a ver com aquilo que foi prometido, elas perdem a fé, ficam desgostosas com a igreja, se decepcionam com Deus, porque são desmotivadas pelo impacto que isso causa dentro de si. As pessoas enfraquecem na fé, perdem as esperanças, porque gerou uma expectativa de uma vida tranquila, sem sofrimento, sem dificuldades, com todos os seus problemas resolvidos, e, na verdade, isso jamais será a realidade de um cristão. Jamais. Se alguém te vendeu um evangelho desse jeito, com esse formato, ele está te iludindo. Porque a vida no evangelho, irmãos, humanamente falando, ela talvez seja a vida mais difícil de se viver. Porque é você viver na contramão de tudo e de todos. É você deixar de ser a maioria para se tornar a minoria. E muitos não querem isso. Mas Jesus, ele nos disse para termos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E venceu o mundo como homem, homem como eu e como você. Viver no evangelho é viver em constantes batalhas. Essa é a verdadeira vida no evangelho. Olha o que Jesus escreve aos seus discípulos em Mateus. Ele disse aos seus discípulos em Mateus capítulo 10 e o verso 16. Eu estou enviando vocês como ovelhas entre lobos.
Portanto, sejam prudentes como as serpentes, simples como as pombas. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunhas a eles e aos gentios. E a palavra testemunha aqui é mártire, que significa aqueles que, por exemplo de vida, provaram sua força e genuína fé em Cristo por sofrerem morte violenta. Esse é o significado de mártire, de testemunho. Então esses homens sabiam desde o começo como seria a vida deles e o que poderia de fato acontecer. Porque o verdadeiro mestre, ele diz aos seus discípulos para que ele está sendo preparado e qual será o seu destino. E não os iludem, não os enganam. Ele diz de fato a verdade. Então, que facilidade, por exemplo, irmãos, nós vemos a igreja tendo no período que nós chamamos da história de Era Sombria, onde Roma, comandado por 10 dos mais terríveis imperadores, torturou e matou milhares de cristãos. Foi um período terrível de sofrimento da igreja. Como Nero, por exemplo, que iluminava o seu jardim e a cidade com tochas humanas. Cristãos eram amarrados em postes e ateados fogo. Que facilidade de evangelho é esse? Cristãos eram desmembrados por animais, arrastados e esfolados pelas ruas por causa de Cristo, jogados em arenas para serem devorados por leões, e os seus sofrimentos eram entretenimento para a plateia que aplaudia e vibrava com aquele espetáculo sangrento. Que vida fácil para esses cristãos, para venderem para nós hoje um evangelho tão facilitado, irmãos. A Inquisição Romana, por exemplo, também foi um período de grande perseguição da igreja, onde quem se opunha ao catolicismo e aos seus dogmas eram considerados hereges e blasfemos e eram torturados e queimados. E até hoje, os cristãos são perseguidos, são mortos. O Portas Abertas tem divulgado em seu site uma lista de classificação dos 50 países com maior perseguição religiosa no mundo. Estimam-se que 100 mil cristãos são mortos por ano no mundo todo por não terem a liberdade de professar e expressar a sua fé e devoção a Jesus. Que evangelho fácil é esse que está sendo vendido e propagado, irmãos? Ser cristão jamais foi motivo de glória para o mundo, já que a recompensa por isso não vem de baixo, mas vem do alto. Não vem de homens, mas vem de Deus. Então não espere recompensa de homens por ser cristão, por viver uma vida no Evangelho. O verdadeiro cristão, ele não se importava se morreria ou não. Ele se importava em ser fiel a Deus e, se necessário, até a morte. Então, irmãos, o que nós cristãos temos que entender ou dar uma atenção especial é que viveremos em constante batalha. O verdadeiro cristão, ele sempre vai viver em constante batalha. Olha só o que diz em Gálatas, capítulo 5, e o verso 17. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Essa batalha jamais acabará, onde a carne ela milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne.
A carne quer realizar as suas vontades, satisfazer os seus desejos, e o Espírito luta para que eu e você satisfaça os desejos de Deus. A partir de Cristo, uma nova natureza é embutida em nós, e ela entra em conflito com a velha natureza. E esse embate será algo constante na vida do cristão. E para isso nós precisamos estar com o nosso espírito fortalecido no Senhor, para que possamos vencer esse combate e permanecermos fiéis a Deus, custe o que custar. O verso 16, que é o verso anterior, diz assim, olha, por isso vos digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Viver no Espírito, irmãos, é ter uma vida inclinada à vontade de Deus. É deixar muitas vezes as minhas vontades, os meus desejos para cumprir a vontade dEle. É renúncia, envolve renúncia, muita renúncia. É viver em santificação e caminhando sempre para mais perto de Deus e cada vez mais para longe do pecado. Aqui a vida no Espírito, irmãos, ela é apresentada para nós como um antídoto para combater a inclinação da carne para o pecado. Por isso, nós precisamos de, no mínimo, uma dose diária de Deus através do jejum, da oração, da leitura e devoção da palavra. É assim que o cristão deve viver. Viver em comunhão com Deus faz com que o nosso espírito se fortaleça e resista às tentações que recaem sobre nós constantemente. Olha o que o apóstolo diz, o apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a nos desgastar, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. O trabalhar do Espírito Santo em nós nos fortalece e nos renova dia após dia e vamos sendo transformados, nos afastando do pecado e nos aproximando cada vez mais de Deus. Essa é a vida de um cristão. Esse combate ele não acaba. Essa milita vai ser constante na nossa vida enquanto nós estivermos aqui. Então não tem muita tranquilidade não, irmãos. Um outro ponto que nós devemos nos atentar é que Deus não nos isenta de sofrimento. Apesar de sermos cristãos, Deus não nos isenta de sofrimento. O apóstolo Paulo escreve a carta aos Romanos, no capítulo 8 e o verso 18, que diz assim, olha, eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. As adversidades da vida, irmãos, e até mesmo o sofrimento sempre será uma realidade na vida do cristão. E isso não depende se nós somos cristãos ou não. O sofrimento, ela sempre será uma realidade na nossa vida. No mundo, nós estamos sujeitos às mesmas coisas, os mesmos problemas, as mesmas dificuldades. E Deus, muitas vezes, não nos livra de sofrimento, mas Ele nos livra em meio ao sofrimento. É muito diferente isso. Porque as pessoas ficam esperando, né, algo sobrenatural, Deus ir lá e tirar você do meio do problema, cessar o problema. Não. Mas muitas vezes Deus revela o seu amor e o seu cuidado por nós quando Ele nos livra em meio ao sofrimento. Ele nos deixou uma promessa, que apesar de tudo isso, Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. E estar em meio ao sofrimento conosco é uma demonstração de amor e cuidado que Ele tem por nós. Ele se coloca em meio a tudo isso porque Ele ama a mim
e ama a você. E às vezes o sofrimento e as adversidades da vida servem para nos forjar, fortalecer a nossa fé e reforçar muitas vezes as nossas estruturas. Porque Deus sabe trabalhar com cada um de nós. Ele sabe das minhas necessidades, Ele sabe da sua, Ele sabe o que você consegue suportar. Então Ele trabalha tudo isso por amor a nós. E o que nos dá esperança, irmãos, em meio a tudo isso, é saber que esse sofrimento ele é breve e momentâneo. E nem se compara com a glória que haverá de vir. Isso é muito maravilhoso, né? Então, irmãos, não murmure, não reclame, apenas confie que Deus está no controle de todas as coisas. Seremos perseguidos? Isso é fato. Paulo escreve na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, o verso 12, dizendo assim, olha, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. E perseguição, muitas vezes, pode vir da família, pode vir dos amigos, pode vir de pessoas do convívio diário, pode vir do trabalho, da escola, da faculdade, porque o mundo rejeita Cristo. Então, a partir do momento que nós nos posicionamos em Cristo, o mundo se rebela contra nós. E viver piedosamente em Cristo é quando decidimos viver uma vida de reverência, de respeito e fidelidade a Deus, e isso faz com que sejamos alvos de perseguições, mas o que importa para o verdadeiro cristão é agradar ao Senhor, é estar em obediência diante do Senhor. Isso é o que importa para um verdadeiro cristão. E um terceiro e último ponto que nós devemos nos atentar é que trabalharemos mais do que outras pessoas. Mas como assim, pastor? Em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 27, o apóstolo Paulo, ele dá ali uma lista, né, de situações que ele viveu, conviveu e enfrentou no seu ministério. E eu pensei só uma parte do texto, né, porque é grande, o verso 27 e 28 só, que ele diz assim, olha, trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome, passei sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei nudez, frio, além disso enfrentei diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Paulo ali dá uma extensa lista de situações que ele viveu no seu ministério. E que, por sinal, não são situações fáceis. Se você for pegar todo o texto lá e você for ler, você vai ver que é uma lista extensa de situações que não são fáceis. E muito menos favoráveis, humanamente falando. Porque discípulo de Jesus também passa por dificuldade. Então, se eles passaram, por que só nós vamos ser os queridinhos e nos isentar de tribulações, de perseguições, de dificuldades, de adversidades da vida? Porque estamos sujeitos às mesmas coisas. Não temos diferença nenhuma. E porque, além de tudo isso também, Paulo ele se preocupava com as situações das igrejas. Paulo era responsável, ele tinha um encargo da parte de Deus. E em Atos capítulo 18, no verso 3 e 4, ele diz a respeito disso, né? Que o texto vai dizer que Paulo ele trabalhava fazendo tendas e nos sábados percorriam as sinagogas a serviço do reino, pregando a judeus e gentios. Paulo conciliava o seu ministério com o trabalho secular. Ele trabalhava como ele tinha uma profissão, ele fazia tendas, ele construía tendas, mas a Bíblia vai dizer que no sábado ele descia para as sinagogas para discutir a respeito da palavra, ele pregava
para judeus e para gentios. Então a diferença está aqui, irmãos, porque o mundo ele trabalha apenas para a sua satisfação pessoal, para suas conquistas, para obter lucros, status, fama, riqueza, poder e realizar os seus desejos. Trabalham para o seu sustento, para se manter, para comer, para vestir, satisfazer suas vaidades. Mas nós cristãos, ou discípulos de Jesus, além de trabalharmos para as nossas realizações pessoais, nós também trabalharemos pelas almas e para o reino. Não é simples assim. Foi para isso que fomos chamados e precisamos dedicar-nos ao serviço de Deus também com a mesma intensidade e compromisso que nós dedicamos pelo nosso trabalho secular. Por que não? Porque pode fazer frio, pode fazer calor, pode fazer... podemos estar com dores, abalos emocionais, enfim, tantas coisas, tantas situações que poderiam nos limitar de chegarmos ao trabalho, mas independente de tudo isso, podemos estar cansados, com dor, enfim, mas pontuaremos a nossa presença. Agora, por que para Deus, às vezes, nós temos desculpa? Porque para Deus é sempre mais fácil, né, nós nos desculparmos, nós colocarmos alguma coisa, né, para podermos justificar a nossa ausência diante da comunidade, diante da igreja, diante dos compromissos, diante da fidelidade. Por que será? O apóstolo Paulo ele conciliou o trabalho circular com o serviço do reino. E por que nós não conseguimos? Ser cristão, irmãos, é estarmos a serviço do reino, é estarmos de prontidão, é estarmos à disposição de Deus. Deus pode usar a minha vida e a sua vida a qualquer momento. Justamente naquele dia, talvez o dia que você usou ali de um subterfúgio para poder se desculpar a sua ausência, Deus poderia ter algo para você, e você retardou o processo de Deus na sua vida, você deixou de conquistar algo da parte de Deus, você deixou de aprender algo, de ter talvez uma experiência com Deus pessoal. Então se atente nisso, irmãos, porque enquanto valorizarmos mais as recompensas dos homens do que Deus, isso é sinal de que não entendemos nada acerca do que de fato é ser um cristão. Muitas vezes nós sacrificaremos nosso tempo, nosso conforto, nosso descanso, por causa do reino, por causa do amor às pessoas, por causa do amor a Deus. Isso é de fato ser um cristão. O cristão tem que entender que a sua vida, ela jamais será normal. Jamais. Normalidade na vida de um cristão é muitas vezes sinal de falta de compromisso. Então tome cuidado com a normalidade da sua vida. Então que possamos entender, irmãos, nessa noite. Amém? Possamos entender nessa noite que o cristão, ele sempre vai viver em constante batalha, que não seremos isentos de sofrimento e também perseguições, e que trabalharemos mais do que as outras pessoas. A nossa vida ela é completamente diferente da vida que o mundo leva. Entenda isso. Quem foi chamado e salvo por Deus, ele deve viver uma vida de fé, intensidade, obediência, comprometimento e fidelidade com Deus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, inclusive eu e você. Ele nos criou, Ele nos formou, Ele nos fez para a glória dEle, amém?
E aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Não é fácil, irmãos. Mas Ele está conosco. Ele está conosco. Essa é a promessa que Ele nos deixou. Que Deus nos ajude a viver de fato o Evangelho verdadeiro. O verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. E não o Evangelho falso e confortável que tem sido pregado por aí.